Mais uma vez o Credit Suisse está nos holofotes, só se fala nisso. O Credit Suisse, que é gestor de fundos muito queridinhos no nosso mercado, como o HGRU, o HGLG, o HGCR e o HGRE, por exemplo. Agora, né, o Credit Suisse estaria em maus lençóis? Será que vai quebrar? Será que não vai quebrar? O que está acontecendo com ele? E mais importante, aquilo que é importante para nós, investidores de fundos imobiliários, que importância isso de fato tem e qual é o risco que de fato existe para os fundos imobiliários que eu acabei de citar? Fica comigo depois da vinheta que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Já venho! Maravilha, então vamos lá, meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista especialista em fundos imobiliários. Esse aqui é o meu canal do YouTube, onde eu posto toda semana conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar de Credit Suisse, o banco que está deixando muita gente aí nervoso, com medo do que vai acontecer, especialmente os investidores de fundos imobiliários aqui no Brasil estão com medo que se acontece alguma coisa lá com o Credit Suisse, que eventualmente possa ter algum impacto nos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então é o seguinte, ó, o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Credit Suisse, rapidamente a história dele, o que está acontecendo lá fora, por que a turma está com medo, e as últimas notícias aí até a hora que eu gravo esse vídeo aqui, e depois a gente vai logo em seguida para a parte que nos interessa. Que isso tem a ver com os nossos fundos imobiliários, se é que tem alguma coisa a ver, o que tem a ver, quanto que tem a ver, se eu tenho mesmo que me preocupar com isso, certo? Então vamos lá. É o seguinte, não é de agora que o Credit Suisse está envolvido numa série de polêmicas que culminaram em algumas dificuldades para o banco, tá? Crise atrás de crise. E aí o banco está numa situação um pouquinho complicada. Bem, o banco nunca teve um histórico assim super, ultra, mega limpinho, no sentido de nunca ter se envolvido em polêmicas ou coisas do tipo. Não, sempre volta e meia apareceu um. Mas de 2021 para cá a coisa acelerou. Foi uma atrás da outra. Foram várias, tá? Não vou citar todas elas aqui. Eu fiz um vídeo que está aqui no meu canal também, onde eu detalhei mais um pouquinho de tudo que aconteceu ali de 2021 até hoje. Mas aqui rapidinho assim. Ele teve um problema que foi um escândalo bem grande com investimentos realizados na Greensill, onde se perdeu aí algo como 10 bilhões de dólares de clientes do banco nesse investimento. No mesmo ano, isso a gente está falando ali em 2021, teve a Archegos, ou Archegos, enfim, a pronúncia eu não vou saber fazer ela exatamente aqui, mas enfim, foram mais 5 bi de prejuízo lá para o banco. E aí, a partir dali, desde então, sucessivos escândalos e crises envolvendo o banco. Bom, aí mais recentemente, no dia 14 agora, o banco disse que havia fraquezas materiais na divulgação de resultados dos últimos anos dele. E ele disse também que não conseguiu conter a saída de clientes da sua base. Muitos clientes do banco, com medo de uma eventual situação mais fragilizada dele, acabam tirando seus recursos de lá. E isso para o banco é muito ruim, enfraquece ele mais ainda. Ou seja, isso só atrapalha ainda mais o problema. Mas presta atenção, isso aconteceu no dia 14 agora, tá? E aí o banco disse ainda o seguinte, apesar das falhas, as demonstrações financeiras, abre aspas, representam razoavelmente a condição financeira do grupo, fecha aspas. Quer dizer, a gente fez aqui, né, as contas do banco, tá errado, tem aqui, né, falhas nos controles, a gente não tem muito bem certeza do que tá ali, mas é mais ou menos isso aí que a gente tá dizendo. Quer dizer, porra, bem ruim, né? Bem ruim pro mercado. Tão ruim que o próprio mercado, investidores, não acredita naquilo que está vendo nas demonstrações financeiras do banco. Isso fica bem claro num gráfico como esse aqui, tá?
Aqui em cima no gráfico, na parte mais alta dele, ali, tá? A gente tem o valor das ações do banco. Tu vê que lá em 2014 estavam lá para cima de 20 dólares e agora 2,51, uma queda vertiginosa. E aquela linha mais de baixo aqui, onde diz Price to Book Ratio, que é o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial. O que é o valor patrimonial do banco? Bem, basicamente o que o banco, pelas suas demonstrações financeiras, diz que ele vale. Tá? Se essa relação for de 1 para 1, significa que o mercado precifica as ações desse banco de acordo com o que as demonstrações financeiras dizem que vale. Tá? Agora, quando essa relação é menor do que 1, significa que o mercado acredita que vale menos do que as demonstrações financeiras do banco demonstram. Quando chega em ponto 15, que é muito baixo, quer dizer que se pelas demonstrações financeiras o patrimônio do banco por ação deveria valer 1, o mercado acredita que, na verdade, vale 85% menos. Vale apenas 0,15. Isso denota claramente a desconfiança que o mercado tem com relação aos números apresentados pelo Credit Suisse, ou até mesmo um E, que o banco eventualmente vai ter sucessivos prejuízos a ponto de diminuir o seu patrimônio daquele 1 para chegar até 0,15. Então, assim, o mercado está bem desconfiado do Credit Suisse, com medo aí do que vai acontecer. Bom, no dia 14 aconteceu isso, tá? Dia 15, no dia seguinte, o principal investidor do banco, o Saudi National Bank, tá? Disse que não daria ajuda adicional ao Credit Suisse. Ele já fez um aporte bem relevante pouco tempo atrás, tá? Onde ele aumentou a participação dele no banco e injetou uma grana lá. E aí, perguntado se ele faria uma ajuda adicional ou não, a resposta ela é simples, mas contém uma mensagem nem tão simples nessa resposta. Abre aspas o que disse ali um presidente lá do Saudi National Bank. Ele diz assim, a resposta é absolutamente não. Veja, a pergunta é, vocês vão ajudar o Credit Suisse? A resposta é absolutamente não, por muitas razões, além da razão mais simples, que é regulatória e estatutária. Ou seja, mesmo que o Saudi National Bank quisesse, ele não pode injetar mais dinheiro lá. Ele não pode ajudar mais. Só que nesta fala, ele diz por razões ele diz por muitas razões, além da razão mais simples, que é regulatória e estatutária. Quer dizer, mesmo que não houvesse essa limitação regulatória, eles não ajudariam. Lógico que isso pega muito mal. Bom, o Credit Suisse ele é considerado um banco daqueles too big to fail, né? Grande demais para quebrar, porque se ele quebra, a chance disso desencadear um risco sistêmico em todos os bancos é muito grande, tá? Então não dá para deixar quebrar, e os bancos centrais sabem disso, tá? Ao mesmo tempo tem gente que diz que ele também é complicado demais para salvar. Entre uma e entre outra, eu acredito, na hora que importa a opinião do FI, né? Mas enfim, eu acredito que se chegar nesse ponto, salvem ele. O Banco Suíço, o Banco Central Suíço, estava muito quieto até então e isso estava gerando uma apreensão gigante no mercado, fazendo com que as ações do banco caíssem ainda mais. Tá? Estava quieto demais. Até que ele finalmente veio a público, minutos antes de eu gravar esse vídeo, dizendo o seguinte, ó, a estrutura de capital do Credit Suisse está sólida e a gente vai agir se precisar. Ou seja, se colocou de prontidão, não, eu tô aqui, qualquer coisa me chama, prende o grito e vambora, tá? Bom, então essa é a situação do Credit Suisse até minutos antes de eu sentar aqui para gravar esse vídeo. Super atualizado. Bom, mas isso é o Credit Suisse lá no mundo, tá? Credit Suisse, a sua matriz lá na Suíça. Existe o Credit Suisse aqui no Brasil. E veja,
Credit Suisse aqui no Brasil não é a mesma coisa do que Credit Suisse lá na Suíça. Aqui é outro banco, é uma filial, é uma subsidiária integral, quer dizer, uma subsidiária que é um banco brasileiro, tá? Que pertence ao Credit Suisse lá da Suíça, né? O Credit Suisse no mundo. Bom, por que eu estou dizendo que as coisas são diferentes? Porque as operações que o Credit Suisse no mundo faz, os rolos que ele está envolvido e um eventual problema que ele tenha lá na sua matriz, não deve afetar o banco aqui no Brasil. É outro banco. Isso aqui continua sendo um banco com o seu próprio balanço, com o seu próprio patrimônio. E esse banco tem algum valor. Se der um problema no Credit Suisse no mundo lá fora, o que pode acontecer? O Credit Suisse vai ter que levantar dinheiro, vai liquidar, ou vai não sei o quê. Não significa que ele vai liquidar o banco aqui no Brasil, porque é outro banco, é outra história. O que significa para o Credit Suisse no mundo liquidar o daqui? Achar um comprador, vender o banco funcionando como ele sempre esteve funcionando aqui no Brasil. A própria administração do banco aqui no Brasil, ela sempre foi muito tropicalizada, nunca foi os executivos suíços tocando a operação aqui no Brasil. Sempre foi os brasileiros, os bancos que o Credit Suisse comprou aqui no Brasil, tocando a operação aqui. Claro que reportando para lá, mas eles que tocam aqui. Então a própria administração é diferente. Não vejo o risco de uma quebradeira lá fora, se acontecer, fazer o banco quebrar aqui dentro. Não. Se acontecer uma quebradeira lá fora, o Credit Suisse fatalmente aqui será vendido, absorvido por um outro banco, por uma outra instituição. Bem, e aí a gente começa a chegar aqui no que isso tem a ver com os fundos imobiliários. Primeiro, se der problema lá no Credit Suisse Mundo, pode ser que não dê aqui no Brasil. Provavelmente não dê aqui no Brasil. Faz sentido que não dê problema aqui no Brasil. Fosse só isso, bom, já estaríamos com os fundos imobiliários aqui seguros. Porque se não tem problema no Credit Suisse aqui no Brasil, por que teria problema no fundo imobiliário? Bom, mas a gente vai além. Aqui, o Credit Suisse tem um banco e esse banco tem várias empresas embaixo. Uma delas é a Credit Suisse Reding Grifo Corretora de Valores, que é a administradora dos fundos HGRU, HGLG, HGCR e HGRE e outros. Tá? Mas esses são os principais ali que nós, investidores de varejo, conhecemos. Bem, a gente precisa entender agora que o fundo imobiliário ele tem o seu patrimônio separado do patrimônio do seu administrador. Não comunica, é completamente separado. Então, o patrimônio desses fundos imobiliários está perfeitamente seguro em caso de o administrador quebrar. Veja que a chance do administrador quebrar aqui ela é muito pequena. Credit Suisse no mundo, Credit Suisse no Brasil e aí a corretora do Credit Suisse, que finalmente é a administradora aqui. A chance de tudo isso quebrar em cascata é mínima, não vai acontecer. Isso pode eventualmente trocar de mão, tá? Mesmo que quebrasse, patrimônio é completamente separado, tá? O administrador ele é só um prestador de serviço. Quando eu digo só, vamos colocar entre aspas esse só, porque ele, sim, ele é um prestador de serviço. Ele pode ser substituído. O dono do fundo são os cotistas. E os cotistas, se quiserem trocar o administrador, eles trocam. Convocam a assembleia, votam, se aprovar, está trocado, tchau, administrador, entra outro. Dane-se. O cotista manda. Então o administrador é só um prestador de serviço. Por que eu boto só entre aspas? Porque ele é um prestador de serviço super importante, vamos combinar. Ainda mais no caso desses fundos, onde o administrador também faz o papel de gestor. É o mesmo, ele faz o papel de manter o fundo em funcionamento, que é uma atividade típica do administrador, e também toma as decisões de investimento, que é uma atividade típica do gestor. No caso dos fundos do Credit Suisse, ele acumula essas duas funções na figura do administrador. Bem, mas é só um prestador de serviço. Então o fundo está com seu patrimônio seguro porque é separado. Se o administrador sumir, ele simplesmente contrata outro e segue funcionando. Onde é que pode dar aí alguma coisinha? Bem,
recentemente falou-se, inclusive, que apareceu na mídia aí, né? Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. Que o Itaú estaria negociando para comprar o Credit Suisse no Brasil. Bom, digamos que seja isso. Mas se não for também, que seja outro. A gente precisa lembrar que os gestores do fundo, os caras que tocam o dia a dia do fundo, que tomam as decisões de investimento, que aliás vêm fazendo um trabalho brilhante nesses fundos, são pessoas físicas. E uma eventual venda da corretora, que é administradora, ou do banco Credit Suisse no Brasil para uma outra instituição, tem um impacto na carreira desses caras. Esses profissionais podem entender que isso não faz sentido para a carreira deles. E podem querer sair dali para outro lugar, fazer outra coisa. Ninguém está preso para sempre na sua atividade atual. Então, esse tipo de mudança pode desencadear uma decisão por parte do time de gestão de fazer outra coisa, de sair dali. Isso poderia, sim, aí ter um impacto. Eu, como cotista, se o gestor sai de lá, opa, só um pouquinho. Pô, o cara está fazendo um trabalho brilhante já há bastante tempo. Para mim seria uma notícia muito ruim. Então, assim, isso pode ser eventualmente um impacto. Pelo menos por hora, até o momento em que eu falo com você agora, que eu gravo esse vídeo, isso é algo que me parece um tanto distante. Tá? O mercado todo sabe, e eventualmente quem vir a comprar o Credit Suisse, se é que isso vai acontecer, sabe que esses caras são extremamente importantes para essa atividade. Os fundos são grandes, têm um patrimônio grande e geram uma taxa de administração grande para o administrador. Ou seja, tem muito valor esses fundos para o administrador. Eles não querem perder o seu papel de administrador desses fundos. Eles sabem que se essas pessoas saírem de lá, a chance de haver uma troca na administração, na gestão do fundo, é grande. É bem provável que se esses caras decidam sair de lá, eventualmente eles vão montar a própria gestora de fundo imobiliário. E aí os cotistas vão dizer, não, só um pouquinho, eu quero sair do Credit Suisse, eu quero ir com vocês. Afinal de contas, sempre foi vocês que fizeram a gestão aqui. Então, assim, existe esse risco. Eu entendo que ele é pequeno porque se por hipótese acontecer essa situação de o Credit Suisse no Brasil ser vendido, provavelmente quem comprar vai tomar o cuidado de conseguir manter esse time engajado nas suas atividades, para que ele permaneça fazendo aquilo que sempre fez. Veja, se isso acontecer, eu entendo que essa é uma grandíssima chance de ser feito, né? Permanecer o time, quem comprar vai dar um jeito de manter essa turma engajada. Se isso acontece, risco nenhum para os cotistas. Se acontecer diferente, bom, aí tem um risco. Como eu disse, algum risco tem, mas ele é pequeno e ele parece estar bem distante. Eu acho bem difícil que ele se materialize. Mas dizer assim, Fai, é zero risco, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Pode, né? Sempre pode. A gente não pode negligenciar uma possibilidade como essa, vai. Mas eu acho extremamente improvável. Então, no final das contas aqui, eu mantenho total tranquilidade, por enquanto, com esses fundos, com a gestão desses fundos. Acho que nada vai acontecer se o mercado inventar de bater muito forte nessas cotas e elas caírem, pelo menos por hora, com o que eu vejo até hoje, me parece muito mais oportunidade para conseguir comprar barato. Fundos que, alguns deles, historicamente negociam com preço bastante elevado. Você eventualmente vai ter a oportunidade de comprar ele um pouco mais barato agora. Vamos ver como é que o mercado reage a esse tipo de coisa. Aí é uma outra conversa por um outro momento. Tá bom? Por enquanto, era esse o recado que eu tinha para dar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou deixar 2 sugestões aqui de conteúdos aqui do lado, inclusive o vídeo que eu já tinha feito sobre o Credit Suisse, tá bom? Grande abraço e até mais.